Fala galera, Ailton aqui, sejam bem-vindos à série mais querida aqui do canal, a minha jornada bíblica, a jornada do noob, tentando se tornar uma pessoa sábia na palavra de Deus. Bom, e começando com a história do profeta Samuel, mostra já o conflito, da tribo de Israel contra os filisteus, filisteus que vão dar esse trabalho, à tribo de Deus, com muitos conflitos e vindo a se concluir, bem na frente. Mas a gente começa a história com o profeta Samuel, que vai crescendo, adquirindo sabedoria, torna-se de fato um profeta, a partir do Espírito Santo de Deus nele, e ele começa a ter essas visões. Inclusive ele é o autor do livro, 1 e 2 Samuel, são na verdade fragmentos, que juntos formam o livro de Samuel, mas que na Bíblia está dividido em duas partes. Só uma questão de organização dos pergaminhos, na época. E já no início, de Samuel, a gente vê a profecia, de que Deus exalta, os humildes. E ele fala também que erguerá o rei messiânico, que bem depois vem a ser o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Bom, e seguindo nesses conflitos já, com os israelitas, Israel fica com a necessidade de erguer um rei. E Samuel fica com essa responsabilidade de nomear, um rei para Israel, que acaba sendo Saul. Só que Saul, ele tem certos desvios, de caráter, Ele é bem ambicioso, ele é bem infiel. Pior de tudo, ele desobedece os mandamentos de Deus, erguendo ídolos, fazendo idolatrias e consultando, videntes, e vem a ter, consequentemente, a sua queda. Mas até então ele reina Israel por um tempo. E aí Samuel vem a ficar incumbido de eleger, o próximo rei. Mas mesmo assim Saul, ele com sua teimosia e orgulho, ele se mantém no trono por muito tempo. Então Samuel vai a uma pequena habitação, uma casa ali de pastores, de ovelhas, uma família, humilde, mas com muitos filhos, e acaba por escolher o mais novo, dos irmãos. E aí, por surpresa, para surpresa da família, Samuel acaba nomeando Davi, a ser o próximo rei de Israel. Mas, até então, Davi ainda muito jovem, muito moço. Então Davi, ele chega, ao governo, vamos colocar assim, ao reinado de Israel, mas ele não vai direto, ser o rei, até porque muito jovem ainda, ele precisa de preparo. Então ele acaba servindo a Saul como general de Saul nas guerras, contra os filisteus. Que é justamente quando vem a acontecer a famosa história, de Davi contra Golias, o gigante dos filisteus. E Davi até colocam armadura nele, deixam ele bem carregado, de armamentos, e proteções. Mas Davi fala que nunca treinou para ser um guerreiro, mas que Deus chamou ele, colocou no seu coração de que ele deveria vencer Golias. E aí ele tira a armadura, vai com a sua vestimenta de pastor mesmo, com uma funda, que é como se fosse um badoque, um estilingue, mas que sua rotação até consegue atingir velocidades bem impressionantes e consegue destruir rochas e tudo. É uma arma bem potente, assim, bem interessante. E aí acaba que Davi, mesmo bem novo e com a sua pequena estatura, perto de um gigante como Golias, acaba vencendo, essa luta e ganhando respeito, em todos do reino, de Israel. E aí, depois dessa grande vitória, Saul começa a ficar com muito medo de Davi e começa a persegui-lo sempre. Sempre que ele tem a oportunidade de fazer algum mal a Davi, de perseguir Davi, tentar até apunhalá-lo, pelas costas, digamos assim, até vir ao falecimento, ele vai tentando de todas as formas perseguir Davi. Só que Davi, ele, agraciado, pela força de Deus, pela proteção divina, ele sempre consegue estar evitando que esse mal chegue até ele. Até porque não é o propósito de Deus para que isso acontecesse a Davi. Então Deus protege Davi contra todo o mal que Saul tenta fazer.
Inclusive, Deus coloca no coração do próprio filho de Saul, que até me fugiu agora o nome dele, mas esse filho protege Davi, né? Eles são bem amigos. Então acaba que em várias tentativas que Saul tenta pegá-lo, né, numa festa do reino, ou um banquete, ou algo que seja, um dia comum, tentando pegá-lo nas estribeiras, tentando capturá-lo, né, de alguma forma, Davi consegue escapar e muitas das vezes com auxílio do próprio filho do rei Saul. Até consultei aqui na Bíblia, Jonatas, filho de Saul, que sempre está ajudando Davi a escapar das garras, né, do seu pai, né, do rei tirano e cada vez mais tomado, né, por sua loucura e sua ambição de poder. Bom, acaba que em 2 Samuel, Davi sobe ao trono, né, de Israel, em 2 Samuel, né, no segundo livro na segunda parte do livro do profeta Samuel. Mas Davi, mesmo assim, não busca vingança com Saul, ele é sempre misericordioso com Saul e tenta não fazer nenhum mal a Saul. Acaba que o próprio Saul vem a falecer em meio a guerras mesmo. Ele, no meio de uma guerra, no meio de um conflito, ele vem a sofrer um golpe e acaba por não conseguindo sobreviver. Mas Davi lamenta mesmo assim, né, a partida, né, de Saul e honra sempre o povo de Israel e é sempre muito obediente a Deus. A falha de Davi bronca. A falha de Davi foi basicamente a talaricagem, né? Ele não conseguiu se controlar, né? Acabou conhecendo Batseba, que era mulher... Esqueci agora o nome dele, vou consultar também. Achei aqui, Urias, a esposa de Urias. Mas aí Davi acabou se encantando, né? Se perdeu por esse pecado e acabou cometendo esse grande vacilo, né? Ele manda Urias para a guerra de propósito, na linha de frente, para que o pior acontecesse com ele e que acaba acontecendo. E aí o profeta Natan, né, que é também um dos profetas erguidos por Deus, que na verdade isso até me traz uma reflexão o quanto profetas, né, são erguidos para profetizar em nome do Senhor. Apesar da gente ter na Bíblia, né, sempre muitos reis, né, muitos homens poderosos, mas mais do que isso, Deus sempre ergue profetas. É impressionante. Que inclusive, né, por uma questão de exercer a autoridade de Deus, né, e manter as vontades de Deus sobre toda a criatura, o profeta ele é encarregado, né, de passar a palavra e falar tudo isso. Impressionante, eu percebo que, na verdade, os profetas são muito mais chave, né, para que a vontade de Deus seja cumprida do que os próprios reis. É interessante o quão importante é a sabedoria de um profeta, né? Dos profetas. Sensacional, sensacional. Aí, bom, voltando aqui, Natan confronta Davi, e aí Davi, mesmo tendo pecado, isso que é massa, assim, isso é sensacional, que inclusive é até o que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a nos ensinar quando ele veio, o próprio Deus veio aqui na Terra, né? Nós, infelizmente, somos pecadores, mas em nome de Jesus e com o poder de seu sangue e sacrifício na cruz, todos podemos nos redimir, nos debruçar, cair no chão. No caso, se fazia muito, né, na Bíblia, rasgar nossas vestes, nos entregar ao Senhor, nos arrepender de verdade, profundamente, e voltar a caminhar em santidade e obediência, coisa que no Antigo Testamento não se conseguia fazer. Sempre que você quebrava o mandamento de Deus, sempre que você era desobediente a Deus, você sofria punições severas, e é o que acontece com o próprio Davi, né? Porque Davi ele tem a sua relação com a Batseba e tem filhos com ela, só que, né, os filhos não duram, né? Vamos colocar assim, para não usar termos muito fortes aqui no YouTube, né? Então, é importante observar que, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, coisas realmente castigosas, né? Vamos colocar assim, não acontecem conosco, porque a gente sempre está quebrando um mandamento, sempre quebra uma lei, principalmente quando a gente não está em Cristo, principalmente quando a gente não conhece o próprio Deus. A gente sempre tem essa libertinagem, né? E acaba caindo em pecado de tal maneira que às vezes
a gente nem consegue sair dele. Apenas quando a gente vem a conhecer, né, o nosso Senhor Jesus, quando o Espírito Santo nos dá o primeiro batismo, a gente consegue redimir a nossa alma e buscar de verdade a redenção, seguindo os mandamentos de Deus de fato e conseguindo seguir, né? E é apenas após o batismo espiritual, de fato, quando o Espírito Santo habita em nós, que a gente consegue travar essa batalha e sair vencedor. É o nosso Senhor Jesus em nós que nos dá a capacidade de vencer, e não a velha carne. Bom, e em meio a tudo isso, Davi, em sua redenção, ele tenta construir o primeiro templo, né, para Deus. Até então, Deus vinha sempre passeando, né, em meio à arca, né, a arca sagrada, colocada em tendas, mas nunca um templo, né, uma igreja, vamos colocar assim como a gente conhece nos dias de hoje. Mais precisamente com a arquitetura próxima do que a gente conhece, né, nas igrejas católicas, né? A estrutura é bem parecida com o que temos, né, na própria escritura do Antigo Testamento, né, como deveriam ser os muros, o material usado, né? As igrejas católicas, elas se aproximam bastante, né, do que foi, né, escrito, né, no Antigo Testamento. Então Davi, ele busca, né, fazer isso, ele ora ao Senhor, pede sua orientação, e Deus, ele dá uma profecia além de uma informação, né? Ele avisa, né, a vida do Messias, que ele seria por pai e ele seria por filho, né? Seria a profecia do próprio Senhor Jesus, né, que viria bem mais para frente na história. Mas ele fala também, né, que é a parte da informação, que o filho de Davi construiria esse templo para cumprir, né, essa não a vontade, né, de Davi, mas a vontade de Deus em Davi. Então Davi, obediente, né, buscando sua redenção sempre, né, principalmente depois da bobagem que fez, ele tem o seu filho Salomão, e este filho Salomão é que vem a erguer o templo de Deus, né, vamos colocar assim, estruturalmente falando, como se fosse a primeira igreja, né, de fato, assim, o primeiro local que você iria, né, com toda essa arquitetura, né, ouro, pilares e tudo, louvar ao Senhor e buscar sabedoria. E é aí que a gente começa Primeira Reis, né, Primeira e Segunda Reis, que fica em torno, né, de Salomão. E aí a gente começa com Salomão pedindo sabedoria a Deus, né? Deus pergunta o que é que Salomão precisa e ele pede sabedoria para governar o povo. E aí Deus, ele gosta daquilo que Salomão pede e não só dá sabedoria a Salomão, como dá riqueza, prosperidade, uma vida longeva, né, tudo. E assim Salomão, ele começa a trilhar o seu caminho como rei, né, como governador de Israel. Só que começa muito conflito, começa a acontecer muita coisa ruim. Salomão, ele começa a se perder muito, né? Ele constrói o templo, de fato, né, como foi prometido a Davi, ele constrói o templo para Deus, mas ele constrói um palácio para ele, tipo, 3, 4, 5 vezes maior do que o próprio templo para Deus. Então, ele coloca a prioridade no seu reino, como pessoa, né, o reino humano, e não no templo de Deus, no reino de Deus, né? Ele constrói esse templo, e é um templo, você vê pela descrição, é um templo até bonito, mas o seu palácio, né, o palácio do rei, acaba tendo mais capricho ainda, né, mais foco do que o templo de Deus. E aí Salomão começa a avacalhar, né? Ele tem relacionamento com mais de 1000 mulheres, ele começa a misturar várias religiões, pegar vários ídolos e joga também no templo de Deus, começa a ter ídolos, estátuas, enfim, ele começa a misturar tudo, começa a fazer uma bagunça danada, começa a ter muito conflito entre várias tribos, né? E aí, praticamente, Israel se divide em dois, né? Que é a tribo de Israel do norte e a tribo de Israel do sul, que acaba virando Judá, né? Inclusive, é em Judá que fica Jerusalém. E Israel do norte
que ficaria Samaria, né, Betel, Dan, que tem toda essa questão aí dos conflitos, né, com ídolos e essa mistura toda. Quase que como a Babilônia, né, uma mistura total de várias coisas e uma bagunça generalizada, né? Consequentemente, embebida de muito pecado. E aí, como diz no próprio livro de Reis, né, depois do falecimento de Salomão, a gente começa a ter rei pra caramba. Eu vou até consultar aqui. A gente tem o reino de Nadab, de Baasa, Abias, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú. Tem vários que só fazem bobagem. Agora poucos ainda se salvam, eu vou até consultar aqui. Jeosafá, Asa, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Eu acho que é isso. São 6 a 7 reis aí que foram obedientes ao Senhor, que tentaram fazer o melhor, mas acaba que a tribo, né, de Israel precisa se exilar. E aí, no fim dessa bagunça toda, acaba que o Império Babilônico, né, como eu havia até falado antes, vira a lei, né? O Império Babilônico invade Israel de vez, e aí acaba que o caos, né, se instala novamente, como lá atrás, né, em tempos ali de Gênesis, de Êxodo, né, isso volta a estar acontecendo com a tribo de Israel. Né? Muita teimosia, muita libertinagem, os homens com muito poder tentando ficar independentes a Deus, e aí o caos se instala novamente. Né? É o pecado original, É você querer viver a par de Deus, você querer ser o próprio Deus. Aí tudo de ruim acontece. E aí, para fechar a história de Primeira e Segunda Reis, né? Precisamente Segunda Reis, depois de tantos reis assumindo, de tanta bagunça, a gente finaliza a história com Joaquim, né? Que como se fosse ali um eleito, né, de Deus, a semente de Davi, como a gente chama. Ele sentado à mesa do rei e com promessas, né, de um novo recomeço, promessas de uma reconstrução na tribo. E aí a gente finaliza Reis e começa Crônicas, né, que é uma leitura que eu já comecei, só que na verdade eu percebo que Crônicas é mais um resumo. Eu vejo Crônicas está resumindo ali a primeira e segunda Samuel, né, na primeira Crônicas, e na segunda Crônicas já vai pegando ali Salomão, né, que seria um resumo do livro de Reis. Então, Primeira Crônicas resume Samuel, os livros de Samuel, né? O livro de Samuel, que é dividido em 2, e Segunda Crônicas resume Reis, né? Que é Primeira e Segunda Reis. Mas eu ainda estou lendo, né, Segunda Crônicas, eu só li Primeira Crônicas, mas pelo que eu entendi, na verdade é um grande resumo, né? Um reforço de tudo isso que foi contado, né, através do profeta Samuel e através dos livros dos reis, né, nos pergaminhos de reis. Em Crônicas a gente pega bem esse apanhado, né, do reinado de Davi, as coisas boas que Davi fez, as coisas ruins que Davi fez e suas consequências, e pega também, né, os reis que fizeram coisas boas e se encheram de bênçãos e prosperidade, e os reis que não fizeram coisas boas, e aí veio só destruição, né, desgraça, falhas, né, e problemas para o futuro. Né, eu vejo que o livro de Crônicas ele amarra bem, né, essa questão das coisas boas e das coisas ruins, né, que acontecem quando a gente segue e quando a gente não segue Deus, o nosso Senhor. E é isso aí, galera. Tamo junto demais. Seguimos na leitura. Eu sei que ainda tô meio noob aí para proferir as melhores palavras e falar melhor para vocês sobre a palavra de Deus, mas tenho buscado sabedoria, tenho lido bastante. E é isso aí. Seguimos na leitura. Ainda vou... tô no começo de Segunda Crônicas. Ainda vou buscar mais conhecimento. Num próximo vídeo, a gente desenvolve mais e fala um pouco mais sobre a palavra de Deus e seus ensinamentos. Lembrando, galera, que essa é só a primeira jornada bíblica. Haverão outras, vamos colocar assim, temporadas, né, da minha jornada bíblica, quando eu pegar a Bíblia para ler numa segunda vez, fazer mais devocionais. Eu tenho buscado sabedoria e
tudo no tempo certo, né? No tempo que Deus quiser que as coisas aconteçam. Beleza, galera? Fica aqui esse vídeo super massa. Um vídeo até grande, acho que foi o maior vídeo que eu fiz aqui no canal. Deus os abençoe. Tamo junto demais. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.